Bom, vamos fazer uma oração então. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, eu coloco, Pai, esse vídeo no teu altar para que o Senhor conduza, para que o Senhor coloque à disposição de quem está precisando, porque o Senhor é bom, o Senhor é Deus que abençoa as nossas vidas, mesmo sem a gente merecer, mesmo sem a gente ter entendimento das coisas, mas o Senhor, a tua palavra é a palavra que liberta, a tua palavra é aquela que faz tudo novo, né? A tua palavra transforma, a tua palavra vivifica, a tua palavra cura. E então que a verdade, Pai, venha sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, Senhor, que possamos ser aquela pessoa dentro da nossa família que escreve uma nova história, uma história de prosperidade, de paz, de direção do Teu Espírito Santo, Pai, debaixo da mordomia, não vivendo o segundo curso desse mundo, mas vivendo o segundo curso da Tua vontade, Pai, com plano, com estratégia, com meta. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, a Tua prosperidade, que o Senhor guarde as nossas casas, Senhor, coloca um muro de fogo ao redor das nossas vidas, nos livra de todo mal, de todo intento do inimigo. Guarda as nossas vidas, Pai, guarda as nossas finanças, guarda os nossos projetos, ó Deus. Eu te peço em nome de Jesus, amém. Amém? Oi, oi, meninas, tudo bem? Bom, então assim, a gente está no capítulo 6 deste livro aqui, né? Deixa eu ver quantos capítulos são, pra gente saber aonde que a gente tá, né? Isso é 13, tá? Então, tem quase metade ainda, né? Então, a gente vai falar sobre o capítulo 6, que é economize $1.000 de forma rápida. Caminhe antes de sair correndo. Bom, o Dave Ramsey, ele fala muito sobre a questão de filosofia dos passos de bebê. O que é uma filosofia de passos de bebê? É algo que eu gosto muito, que é você tomar pequenos passos, pequenas atitudes consistentemente para mudar algo, para alcançar algo, para ser curado em algo. Então eu acredito nisso. Sempre falei isso para as meninas e sempre, assim, aqui falando de educação clássica também, de português, de linguagem, eu acredito muito naquele esforço pequeno feito diariamente. Eu acredito também muito no melhor feito que perfeito. É melhor fazer porque aí você está criando um hábito, né? Tem gente que fica esperando a perfeição e não faz nada. Se eu tiver, falei isso com meu marido essa semana, se eu tivesse esperado para estar perfeita para escrever os meus livros, eu não tinha saído do primeiro, não tinha saído nem do piloto, porque se vocês não sabem, eu tenho um piloto que é o anterior ao Linguagem Clássica 1, e ele é escrito, mas ele não é publicado, tá? Então, eu pauto a minha vida assim, eu acredito nisso, é melhor feito que perfeito, e é a consistência que leva ao resultado, tá? Então, ele fala um passo de cada vez, vamos tomar um passo de cada vez, tá? E por que os passos de bebê funcionam? Não adianta querer resolver tudo de uma vez. Sabe quando a pessoa, às vezes, virada de ano, faz meta, aí faz um monte de meta. Também não acredito nisso. Quem comprou meu curso Fundamentos e tá por aqui, né, e tá até em promoção, tá, gente? 50%. Lá eu falo muito sobre isso, né? Não adianta a gente querer aprender tudo de uma vez, ficar querendo dar um monte de matéria para as crianças. Na verdade, eu entendo que, na verdade, o menos é mais. Até hoje eu entendo isso. Não fico entupindo a Rafaela de coisas, porque eu acho que não resolve. Não é conteúdo, né? É qualidade, né? É aprofundamento dentro daquelas poucas coisas que se estuda, tá? É assim que eu vejo a vida, né? E aí casou aqui com o que o Dave Ramsey coloca, tá bom? Então, ele vai falar do siga os passos em ordem. Então, a gente vai falar desse primeiro passo, que é economize $1.000. $1.000 pra gente são R$5.000, né? Eu acho que é muito dinheiro. Não sei se a gente coloca isso como R$1.000. Pode ser, né? Economize R$1.000 aí, a toque de caixa. E ele fala para fazer isso bem rápido, tá bom? Então, o primeiro passo qual é? Economizar $1.000, ou vamos colocar como R$1.000, bem rapidinho, tá?
Não pule etapas, então a gente vai começar a falar dos passos de bebê. Esse é o primeiro hoje, mas ele começa a dar uma introdução pra gente não atropelar lá na frente, tá? Que é querer pular etapa, pular passo, tá bom? Então, quando a gente vai emagrecer, não adianta a gente querer sair correndo para fazer uma maratona, aí uma corrida de 16 quilômetros, não é? Dependendo ainda se estiver com muito sobrepeso, tem que ir devagar para não arrebentar a articulação. Então a gente começa com uma caminhada, às vezes, uma caminhada de quarteirão. Aqui é do mesmo jeito. Ele faz uma analogia o tempo todo com o emagrecimento, tá? Mas as coisas têm que acontecer devagar. Esse negócio de emagrecer muito rápido faz mal para a saúde. Da mesma forma, aqui, para a gente ter uma mudança consistente, que ela vai ser perene, ela vai se manter no tempo, ela tem que ser devagar, consciente. Não adianta a gente mudar um monte de hábito. Tem que mudar aos poucos, tá bom? Tudo bem? Se tiver alguma pergunta, depois a gente conversa no final, tá bom? Então, primeiro passo, economize R$ 1.000, vamos colocar aqui reais, de forma rápida. Como que você vai fazer isso? Então, a primeira coisa é o orçamento. O orçamento tem que estar rodando. Eu já falei aqui que o orçamento não é uma coisa assim, é simples de fazer, mas não é fácil. Às vezes você tem que organizar, vai ser na planilha, vai ser no caderno, vai ser no aplicativo, não é? Montar a quantidade destinada para cada coisa, não é? E seguir aquilo. Não é o dinheiro te comandando, mas você comandando o dinheiro, tá? Então, o orçamento já tem que estar acontecendo, certo? A gente já falou um pouquinho sobre o orçamento, né? E a gente sempre tem que pensar o seguinte: se eu trabalhasse para mim, eu me demitiria? Ou eu tô sendo, vamos supor que eu sou uma funcionária nova que trabalho para mim mesma. Eu estou me dedicando, eu estou, mesmo sem saber ainda direito as coisas, mas eu estou me esforçando, estou me dedicando, eu me demitiria? Então tem que fazer essa análise, né? Fazer uma autoanálise. Eu tô fazendo o meu melhor. Eu vejo assim, sabe, gente? Muita gente tá na UTI. Tem gente que nem sabe que tá na UTI. Tem gente que nem sabe que tá, financeiramente falando. Mas a pessoa tá. E a pessoa tá brincando, tá empurrando com a barriga. A partir do momento que a gente tem consciência de que a gente tá numa situação financeira caótica, onde Deus ele não exerce o senhorio dele. E Deus falou isso muito comigo ontem no culto. O bispo da minha igreja, né, ele estava pregando sobre finanças bíblicas e ele, assim, ficou muito forte isso para mim, do poderio do Senhor na área financeira. Deus, ele quer ser o Senhor na nossa vida financeira. Se ele não é o Senhor da nossa vida financeira, alguma outra coisa é. Então, a gente tem que se arrepender, que aqui é o David não fala sobre isso, né, aqui é o que eu entendo. A gente tem que se arrepender, pedir perdão e fazer mudanças. Muitas vezes essas mudanças não vão ser rápidas. A gente também não pode se chicotear quando falhar. Mas ter consciência da nossa falha, nos arrependermos, meditarmos na palavra, com textos bíblicos que falem sobre finanças bíblicas e mudar a rota. Pode ser que essa mudança de rota seja rápida. Eu vi acontecendo em alguns cursos do Crown que a gente deu, mudanças muito rápidas, como que se Deus tivesse muita pressa com aquelas pessoas, com aqueles casais. Outros demoraram anos, mas a mudança foi acontecendo e a prosperidade de Deus veio sobre essas pessoas, tá? Então, o que eu entendo que é muito importante, arrependimento, busca do entendimento do que precisa ser feito, meditação na palavra, precisa se meditar na palavra. Às vezes você tem um pecado de gastar por impulso, então tem que procurar versículos. E esse livro aqui tem isso, tá? Que é o livro do Crown, esse aqui. Esse aqui tem textos bíblicos que falam sobre várias áreas financeiras, né? Dentro do que é finanças. Meditar na palavra e mudar os hábitos, tá bom? Bom, então o orçamento ok, já estamos trabalhando nisso, né? Eu fiz aí mais de um ano completei 13 meses esse mês fazendo o orçamento aqui de casa. Eu tenho visto assim a mão de Deus mesmo estendida sobre as nossas vidas. Para vocês terem uma ideia, nós estávamos planejando fazer uma viagem que não é barata, uma viagem cara.
E a gente tem um projeto financeiro em andamento, um projeto de negócio, né, em andamento. E aí eu falei com meu marido vendo coisas da viagem, eu falei assim, olha, mas primeiro a gente precisa ver essa situação, como é que tá. E aí ele fez as contas e aí veio me falar. Eu não era assim. Eu ia falar assim, vamos viajar. Só que tem coisa rodando e a gente precisa pagar coisas que estão rodando, né? E a gente tem a nossa casa com despesas que, por exemplo, ano passado a gente não tinha, da educação das meninas, né? Faculdade da Isabela, que são, não é cara a faculdade, mas quando tem que pagar, quando ela vai fazer prova, é algo que a gente não tinha antes e que agora tem. Então a gente tem que se planejar, né? E aí eu falei pra ele, olha, na situação atual dos compromissos que a gente tem, porque a gente tem que olhar para o número. Não tem jeito, gente. A gente tem que andar por fé, mas a gente tem que ser racional. O Senhor quer um culto racional. Ele nos deu um cérebro para pensarmos, para fazermos conta. Não pode ser só no sentimento. Quando eu falei para ele, falei, amor, vamos ver como é que vai ficar isso. Aí ele falou, olha, vai ficar assim, assim, assim. Eu falei, então não dá. Isso não quer dizer que a gente não vai viajar. Talvez a gente vá viajar. Porém, a gente vai viajar quando algo se desenrolar antes. Se não se desenrolar antes, a gente não vai. E tá tudo bem. Porque eu prefiro 1000 vezes não viajar e ter paz e viajar depois com condição para fazer essa viagem do que me colocar numa situação onde depois eu posso passar a tribulação. Vocês entendem? Tá? Então veja, eu não era assim. Eu ia falar, vamos, não tem problema, vamos, vai ser legal. Não, a gente tem que tomar atitude racional, contas. Ok, dá, porque a gente tem milha, né? Milha, a gente não ia pagar o transporte. Mas, e hospedagem, alimentação, passeio? Não, não dá. Então a gente vai aguardar. E aí, assim, você tá com dinheiro e você. Aí é tranquilo de resolver, né? Tá bom? Só para compartilhar com vocês. Isso aqui que eu achei importante. Então, você diz ao dinheiro para onde ele vai. E não ele te diz, é você que diz, certo? O dinheiro não se comporta a menos que você o domine. Você é o ser racional. Você é o ser onde o espírito excelente habita. O dinheiro é um ótimo escravo, um péssimo patrão. Então, ele tem que te obedecer e não você obedecê-lo, tá? Qual o fator para ter sucesso? Isso aqui é muito importante. Então, a gente começou a live falando um pouquinho sobre isso, mas qual o fator de sucesso? Objetivos claros e por escrito. Precisa estar escrito. Eu acredito até que, se possível for, gestão à vista na casa. Você precisa estar contemplando aquilo, você precisa ver. Se você tem um orçamento rodando, até colocar as caixinhas, o quanto que vai para cada uma, tá olhando para isso. Ter metas e objetivos. Vamos supor, a meta agora é levantar esse fundo de emergência de R$1.000. Vamos colocar com R$1.000. Coloca isso na geladeira, lugar que tem as pessoas estão circulando. Porque na hora que vier uma tentação, você... Não, mas eu tenho meu fundo de emergência para montar primeiro. Tem que estar à mostra, à vista e por escrito. Não pode estar no mundo abstrato. Tem que estar no mundo concreto, escrito. Às vezes até faz lá na impressora, bonitinho, monta e coloca em lugares estratégicos, onde você trabalha, no escritório, o marido trabalha, você trabalha em casa, na geladeira, onde dá aula para as crianças. E você está olhando e contemplando e está todo mundo na casa trabalhando em prol daquilo. Não só a quem cuida do orçamento. O orçamento tem que ser do marido e da esposa. O orçamento, igual na minha casa, o orçamento não sou só eu. Meu marido está consciente de tudo que está acontecendo. Eu não estou comprando uma coisa sem comunicar ele. Eu estou comunicando, olha, isso aqui está dentro do orçamento, ok. Entende? Tá? Então, importante, tem objetivos claros e por escrito, com prazo.
Então ele fala, o Dave Ramsey, para fazer esse levantamento do fundo de emergência em um mês, tá? Em um mês. Organize o seu orçamento mensalmente. Às vezes não ficou muito bom no mês, você, quando tiver já próximo de terminar, já reavalia de novo. A alimentação, eu achei que ia ser 25%, foi 30%. Puxa, eu tenho que tentar uma outra alternativa, sabe? Por exemplo, aqui em casa, né? Eu não uso muito produto de limpeza, porque eu não gosto, eu acho que meio que intoxica a gente. Mas eu tenho uma ajudante, né? Ela vem e ela usa algumas coisas, né? Mas assim, eu não sou muito de usar produto, eu uso o básico, né? Eu não uso Vidrex, nada disso. Tudo é a base de álcool com detergente, desinfetante, água sanitária. Ela gosta de usar, eu sinceramente não gosto. O que mais? O sabão em pó, né? Não uso sabão líquido, acho que desbota a roupa rápido. Amaciante não uso, porque faz mal para a saúde. Então, todas essas coisas a gente tem que avaliar, né? Não é porque a gente sempre fez de um jeito que é o certo, né? Às vezes pesquisar, se informar, onde que pode ter mais barato. Por exemplo, uma das coisas que eu vi é que mercado eu sempre faço uma compra de mês no começo do mês. Até falei pro meu marido esse mês, vamos fazer uma compra menor e aí a gente vai mais vezes, nem que seja mais uma vez no mercado, porque a nossa questão aqui é o tempo. Aí ele falou, tá bom, até vamos ver se a gente passa essa semana, porque as promoções do mercado, elas não estão no começo do mês, elas estão no fim do mês. Porque ninguém mais está indo no mercado. É nessa hora que você consegue fazer boas compras. E é verdade isso, porque tem um mercado perto da minha casa que tem café de cápsula. Eu também não tomo muito, tá, gente? Café de cápsula por causa do alumínio, né? Mas eu compro. Então, final de mês tá R$17. Quando você vai no começo do mês, tá 24. Então eu não compro, né? No começo do mês, aguardo, no fim do mês, compro. Faço estoque de algumas coisas, tipo de café. Café eu sempre faço estoque, porque a gente é meio chato comprar café, né? Não toma qualquer café. Procura comprar um café melhor. E aí quando tem promoção eu já pego vários e já fico com o café em casa. A Elizabeth falou, aqui em casa eliminei quase todos os produtos de limpeza. Não tem necessidade, né? Só usamos água sanitária, álcool, vinagre e detergente neutro. Então eu também. É que nem todo mundo, Elizabeth, faz isso. É impressionante. A gente fala essas coisas, às vezes eu fico pensando, puxa, mas isso é tão básico, vamos dizer assim, né? E não é. As pessoas, às vezes, ficam presas, com a mente presa, achando que aquilo que ela sempre fez assim é só desse jeito. E não é, né? Por exemplo, eu comprei aquela escovinha de limpeza, que teve uma época que era até um pouquinho cara, hoje é mais baratinha, é uma escova giratória, que ela recarregável, R$60 isso na Shopee. É muito boa aquela escovinha, é uma benção aquela escovinha, sabe? Comprei, gostei. Comprei um mop também, que você compra umas buchas grandes que põe embaixo, né? Pra também lavar garagem. Eu tenho usado ela. Muito prática, não machuca minhas costas, né? Então, porque a minha ajudante não lava lá fora, quem lava sou eu, as meninas, a gente vai revezando. É uma coisa que ajuda a gente, né? Ajuda o nosso corpo a não ficar lá forçando a coluna. Não é caro, né? E a bucha não é cara também, rende. Tá lá a bucha, acho que já, não sei, um mês. Tá dando pra usar ainda, né? Então essas coisas que a gente... Às vezes eu fico achando, puxa, mas eu vou falar isso, né? Meu Deus. Aí uma moça me falou que a mãe dela tava assistindo as lives, falando, ai, nossa, mas eu tô aprendendo tanto com aquela moça lá. E eu penso comigo, não, mas isso aqui é muito básico. Tô falando, isso aqui é básico demais, mas não é. Produto de limpeza é caro. Alguns itens também dentro de casa também são caros, né? Então a gente tem que pensar em alternativas para melhorar. Sim, a Elizabeth falou, são trocas inteligentes que melhoram o orçamento da saúde. Eu fiz justamente essa troca por causa da saúde, né? Por exemplo, sabonete eu não uso também. Não tomo banho mais com sabonete. Não sou fedida, tá, gente? Sou limpinha. Tomo banho e fico limpinha, né?
mas eu não uso sabonete mais, né? Shampoo também, eu procuro usar low pool, no pool, vou alternando, né? Não uso normal. Uma coisa que eu gosto de perfume, ainda uso, não consigo me livrar. Gosto de usar perfume, maquiagem, procuro usar sempre a mesma coisa, não fico alternando, não tenho mais idade para isso, né? Então, tudo isso Deus vai colocando na nossa vida para trazer uma ordem, né? A gente tem que ter uma identidade visual, né? Quem que é Cristiane? Quando eu olhar para Cristiane, meu pai até falou esses dias, né? Porque eu amo listrado. Então, sempre que eu vou num lugar, eu vejo uma camisetinha listrada, eu compro uma listradinha azul. Queria achar uma vermelhinha, não achei ainda. Mas aí meu pai falou, nossa, você tá com a sua camisa listrada? Que ele me deu uma, né? Eu falei, pai, ai, fica bem tão elegante. Mas ele já sabe que eu gosto, né? Então, eu já tenho, assim, algumas coisinhas que eu... Isso facilita a minha vida, porque hoje a gente é tão... É um inferno, né? Porque a gente... É tanta coisa, a gente é bombardeado com tanta coisa, tanta informação. E aí aquilo vem... Como aquilo não faz parte do que eu uso, eu nem olho, não perco o meu tempo, sabe? Essa semana a gente foi lá para 25 aí, e no Brás, aí a gente foi lá naquele busca-busca. Gente, é um shopping de 5 andares, nós fomos em 3. Comprei algumas coisinhas para as meninas, mas elas também são super conscientes. Mas assim, tinha uma hora, 5 andares, nós andamos em 3 andares. Os 2 últimos, pelo amor de Deus, vamos embora daqui. Não tô aguentando mais, porque é tanta coisa arada, não aguentava mais, vamos embora. Aí a gente foi para 25 também, fomos só na Niase, que eu precisava ver umas coisas de tecido. E só, gente, pelo amor de Deus, né? Pra quê, né? Mas é isso, então vamos lá. Uma coisa também muito importante que eu tenho que falar, porque eu tenho sentido com algumas pessoas que eu converso, é sobre a concordância entre o casal. Deixa eu ver o que a Bia falou. Ultimamente estou sendo bem básica também, jeans, camisa, estou feliz, me sinto bem. Gente, não precisa muita coisa, sabe? Não precisa, eu não sei, eu já criei essa minha identidade, as cores que eu gosto e, assim, não tenho necessidade, sabe? De ficar comprando e o que eu compro, eu procuro comprar coisa boa, né, que vai durar. Nossa, eu fui lá na Niase Show, fui lá da 25, gente, olha, eu não sei não, acho que a gente vai ter que aprender a costurar. Porque, olha, gente, tinha lá um cambraia de linho, a coisa mais linda, tava R$ 85 o metro. Vai comprar uma roupa de cambraia de linho pra você ver quanto que é. É uma paulada, né? Eles fazer uma saia, né? Fazer uma calça elegante com forrinho. Meu Deus, coisa em camisa. Coisa linda demais. Então, tá muito caro, né? Coisa bonita e decente e de tecido bom, muito caro. Tinha tanto tecido lindo lá, Jesus. Aí, vamos ver, a Rafa tava meio animada. Eu comprei um tecido pra ela tá fazendo uma saia. Fez um molde já, vamos ver. Se ela se animar, né, quem sabe. Eu acho que ela vai ser bem talentosa. O que mais aqui? Então, é o que eu ia falar, né? Tem que andar em concordância. Gente, casamento tem que andar em concordância. Tem que andar em concordância. O diabo, assim, o mundo, né? Tudo. Olha lá, a Bia falou, bora fazer uma marca, Cris Modas. Minha avó era costureira, né? Eu queria fazer mesmo pra mim, alguma coisa, né? É que eu não tenho tempo, né? Mas vamos ver quem sabe a Rafa se anima. A Rafa é muito detalhista, muito, muito talentosa. Quem sabe, né? Aí eu contrato ela. Mas, então, uma coisa que eu tenho visto, que eu acho que é extremamente importante, muito séria, é a concordância do casal. Não adianta a mulher quer ir pra A, o marido quer ir pra B. Não vai, gente. Não funciona. Conversei com uma pessoa hoje e assim, foi Deus, sabe, gente? Mas é uma coisa assim que tá tão firme dentro do meu coração, né? Do que é o contrato, o que é uma aliança, né? Uma aliança não quebra, né? E aí, às vezes, o outro não tá no mesmo cônjuge, às vezes não tá no mesmo alinhamento. E aí não é na força, né? Então, assim, se a mulher tá passando por isso, eu tô falando para mulheres, mas se tiver algum homem aqui também,
é oração. Você tem que orar pela pessoa e fazer o seu melhor, sabe? Mas precisa conversar, precisa dialogar, precisa ter um tempo junto para conversar sobre isso. Quais são os nossos sonhos? Quais são os nossos projetos? Como que a gente vai chegar junto lá, sabe? E o que eu percebo assim, né? Existe uma falha terrível de comunicação. As pessoas vêm com as suas bagagens de formação, de criação, às vezes, né? E eu tenho uma teoria. Eu acho que sempre um é o gastão e um é controlado, né? E precisa chegar no equilíbrio, né? Não precisa viver gastando igual doido, mas também não pode ser sovina, sabe? Tem que chegar num bom termo, caminhar junto, né? Às vezes o homem tem a mulher, tem que cuidar da mulher. Dentro do que são as possibilidades, tem que cuidar da mulher também. A mulher tá ali trabalhando, se empenhando dentro de casa, se dedicando, né? É uma entrega. E às vezes não recebe um salário, muitas vezes, né? Quando eu abri mão de trabalhar, a gente vivia com um salário só. E aí eu aprendi o seguinte, todo mundo fazia a unha fora. E foi até bom pra mim, porque eu não tinha condição de fazer a unha fora. Eu pensei, bom, eu não tenho condição de fazer a unha, mas de comprar as coisas para fazer a unha, eu tenho. Aí o que eu fui fazer? Eu fui aprender. Né? E hoje eu até um pouquinho assim, não gosto, tenho nojo, não gosto de ninguém puxando, não gosto de ficar puxando pele, nada, sabe? Aprendi a fazer. Hoje nem tô pintando mais, tô dando bastante tempo por causa da minha saúde para pintar a unha, né? Mas normalmente tá arrumadinha, tá um pouquinho ressecada. Quer ver? Aí eu tenho um olhinho, ó. Aí passo, vou até aproveitar e passar aqui. A Bia falou, Cris, numa das primeiras lives tu falou sobre o aplicativo. Aí eu falei pro meu marido, Deus tem dado criatividade dele para fazer para que o casal use o mesmo. Olha aí, menina, que bênção! Ele é arquiteto de software, que bênção, Bia. Dá meus parabéns para ele. Fala para ele que saiu depois eu vou pegar o nome certinho, que é um rapaz do Crown também que fez, chama Stewardship, que é Steward. Depois eu vejo, eu posto nos stories. E é baseado no livrinho do Crown, sabe? Porque do livrinho do Crown, o orçamento do Crown é muito bom, porque tem as caixinhas, você põe os valores, né? Eu acabei usando as minhas finanças porque foi o que eu me adaptei, eu fui tentando, né? Mas quando eu vou viajar, também faço o orçamento de viagem no aplicativo, é outro aplicativo, né? Da última vez a gente economizou pra caramba quando viajou. E eu fico feliz. Fala para ele fazer, vai me falando aqui e a gente compartilha. Porque isso é muito legal. É a pessoa que ele tá animado, né? Ele tá animado, tudo indica que ele tá animado. Isso é ótimo, entendeu? Vocês percebem? Porque assim, né, gente? A gente fica casado há muito tempo. Você precisa ter os pontos de contato com o teu marido, né? Ter os mesmos objetivos, os mesmos alvos, conversar, né? Às vezes fazer uma caminhada de manhã e aí vai conversando, vai alinhando as coisas. Agora, se é aquela loucura, não se vê, não conversa, vai... Aí começa a criar assim, como se fosse um divórcio de emoções, né? Um divórcio emocional, cada um vive a sua vida. E não pode, a gente tem que viver em conjunto, mesmos alvos, mesmos objetivos. E eu vejo isso, que o casamento, quando tem isso, é uma bomba atômica, gente. É uma bomba atômica na mão de Deus, não tem quem segure quando tem isso, sabe? Olha lá, a Elizabeth falou pra compartilhar, Bia, tá vendo? Compartilha mesmo, que eu compartilho aqui também, tá? Que esse assunto é muito importante, eu tô muito feliz por ele e por você, parabéns. Então, deixa eu ver aqui. Então, tem que andar em concordância, tá, gente? Tem que andar em concordância. Se atenha ao seu orçamento. Orçamento é orçamento. A gente vai gastar tanto com a melhoria de casa, por exemplo. Tá, tem lá uma cota, vamos supor que seja R$200. Pra você comprar uma coisinha lá pra sua casa. R$200 são R$200. R$200 não são 250, 200 reais não são 300, 200 reais são R$200. É o que vai usar, tá?
Se você aumentar o seu gasto numa caixinha, vamos supor, foi o que aconteceu essa semana. A gente estava estourada, a gente estava em cima a cota de lazer. Por exemplo, no restaurante e tal. Porque a gente foi para São Paulo, aí a gente almoçou lá. Então, chegou no fim de semana, meu marido... Eu tinha até esquecido, olha só. Meu marido tinha esquecido que a gente tinha ido para São Paulo e almoçado lá, né? Porque a gente almoça uma vez fora, que é normalmente no sábado. Eu falei, a gente vai sair? Aí ele falou, não, porque a gente saiu na quarta. Aí eu falei, é verdade, a gente almoçou fora na quarta. Ah, então tá bom. E a gente não saiu. Vocês percebem? Porque é uma vez por semana e é uma vez por semana. Não é uma vez por semana, mas um dia pede o iFood, outro dia... Não, é uma vez por semana, uma vez por semana, tá? Então, se você aumenta o gasto numa caixinha, você tem que economizar em outra. Vamos supor que você tem uma cota de livros que você compra por mês e está estourada. Aconteceu isso aqui, eu tive que comprar livro do Cici para a Rafa, né? Andei comprando os livros para a Isa, lembra? Ah, eu não comprei mais, né? Por quê? Porque a nossa cota de livro está estourada, então deixa. E, gente, eu tenho um monte de livro ainda com plástico. Preciso ler, tá? Então, é isso. Tem que se ater ao teu orçamento. Deixa eu ver. Gente, ele fala aqui no livro. Causa número 1 de divórcios nos Estados Unidos são as finanças. Isso é muito grave, gente. E eu vejo assim, um assunto desprezado na igreja. Principalmente na igreja. É desprezado o assunto de finanças. Assunto de finanças deveria ser primordial. Até falei isso na aula passada. Uma pessoa que ganha 50 mil dólares por ano, uma família que ganha 50 mil dólares por ano, que nos Estados Unidos não é um salário super bom, não. 50 mil dólares é um salário razoável, vamos dizer assim, mediano. Se a pessoa começar a trabalhar cedo, ela vai circular na mão dela 2 milhões de dólares ao longo de sua vida. Essa pessoa sabe lidar com esse dinheiro que vai circular na mão dela? A gente não aprende, né? E aí depois passa a vida, depois passa a dificuldade. E por quê? Porque não fez a parte, né? Então a gente tem uma bagagem familiar quando a gente casa. E muitas vezes essa bagagem familiar fica, né? Às vezes a gente vem com uma herança de miséria, de que passou muita dificuldade, ou de uma pessoa que foi mimada, ou de uma pessoa que era muito dispendiosa, que não cuidava das coisas, que era relaxada. E aí a gente precisa fazer o caminho de volta, porque esse não é o padrão bíblico, não é? O padrão bíblico é o padrão de mordomia, não é? De tudo que a gente tem, né? Então sempre como eu até falei antes, sempre um é consciente e controlado, o outro é descabeçado. Na minha casa eu era descabeçada. Meu marido não foi criado, teve irmã, tinha que dividir as coisas, eu não tinha que dividir nada com ninguém. Minha mãe comprava Danone, iogurte, era tudo pra mim. Minha mãe comprava chocolate, era pra mim. Minha mãe comprava roupa, era pra mim. Era tudo pra mim. Gente, eu não tô criticando minha mãe foi ótima. Sou filha única, complicado, né? Foi muito desejada. Minha mãe nunca evitou ter filho. Tem todo esse histórico, né? Mas muita coisa não me ajudou. Então, por exemplo, agora eu vejo as meninas, eu vou dificultando as coisas para elas, porque elas têm capacidade de ganhar dinheiro, até com a gente, de trabalhos para fazer. Por exemplo, a Rafaela fez a edição do meu livro da Jane Eyre. Isso aqui, ó. Quem fez foi a Rafaela, gente. A Rafaela fez a capa, a Rafaela... Olha dentro como é bonito, ó. A Rafa que fez. Vocês estão vendo? Eu paguei ela. Então eu falo para ela, filha, eu tenho muitas oportunidades para te ajudar. Você quer? Então, eu tenho condição já de ensinar, de exigir, de pedir, de pagar. Mas, assim, eu acho que muitas coisas não é hora. Por exemplo, esse ela conseguiu fazer. No momento atual que ela está vivendo, acho que não tá dando. Então, mas eu também não posso dar tudo. Por quê? Porque eu fui uma jovem que tive muita coisa e não me fez bem. Tem que ter uma dificuldade, tem que
Tem que ter aquele brilho no olho de falar, eu vou ganhar meu dinheiro, eu vou conquistar, né? Então, o orçamento, gente, é para os dois. O orçamento é para os dois. Não é porque eu tô fazendo orçamento que eu sou malvadona. Ou meu marido tá fazendo que ele é um malvado. Não, o orçamento é nosso. O orçamento é comunicado tudo que está sendo feito, tudo que está acontecendo. Vou fazer uma compra. Cris, eu posso? Tá dentro do orçamento? Não, tudo bem. Pode ir, que tá bom. Ah, eu tô pensando em comprar. Não, isso não dá para comprar agora. Porque olha aqui, ó, já abro o aplicativo, ó, a conta, essa conta aqui, essa caixinha, tá? X, ela já tá chegando próximo do limite. Então não dá. Vocês entendem? Então um caminhar junto. É unidade, é comunhão, é compromisso, é aliança, né? Quem que segura? Ninguém, gente. Tá? Olha que coisa bonita que aconteceu. Eu fui ajudar meu marido num negócio aí. E assim, gente, fui de coração, porque eu entendo isso. A minha orelha tá tudo vermelha. Que a gente é um só. Então, a dor dele é minha dor. E eu percebi que ele precisava fazer uma coisa, eu falei, ó, eu vou com você. Aí fomos lá e fizemos. Olha o que aconteceu. Meu site do meu currículo, quem cuida é ele. Eu não sei nada. Aí ele pegou, eu fui com ele lá. Aí depois ele chegou pra mim e falou assim, você olhou o seu site? Eu falei, não, faz um tempo que eu não entro lá. Entra. Depois vocês entrem lá no meu site. Tá super lindo o site. Aí ele falou assim, então, você me ajudou tanto, né? Você me ajuda tanto e o teu site estava tão largado. Porque realmente ele estava sem tempo de fazer, sabe? A gente agora que acertou lá umas coisas, agora eu vou poder alimentar o site, vai ficar mais fácil. Mas assim, eu não tenho aquela coisa assim. Eu aprendi, né, gente? Nem sempre eu fui assim, mas igual eu já vi o Conrado falar isso, o Fernando Conrado. Eu te dou 5 coraçõezinhos e você me dá 5 coraçõezinhos. Gente, o amor não é isso. O amor é você entregar, é você dar, é você amar, é você fazer a sua melhor, é você servir, é você estar junto, é você orar. Muitas vezes o outro lado nem tá percebendo, mas você não tá fazendo isso querendo em troca. Você dá, você abençoa, você tá junto porque você ama e a gente tem que fazer tudo para a glória de Deus, né? Não é? E aí eu fiz aquilo, né? Meu ato de serviço. E eu acho que uma das linguagens de amor dele é essa. Aí ele pegou e falou que ele sentiu. Falou, puxa, eu preciso mexer no site da Cristiane, porque a Cristiane é assim. Então eu preciso. Eu não pedi nada. Aí ele foi lá, arrumou tudo, ficou lindo o site, tá ficando lindo. E tudo tá se ajeitando, ficando do jeito que eu gostaria, né? Não só isso, mas todo o currículo. Vocês vão ver quem vai usar a linguagem clássica 7, gente, tá tão bom. Não é por nada não, mas tá. Deixa eu pegar eles aqui pra vocês verem. Eu não lancei ainda, né? Eu vou gravar o curso essa semana e vou lançar. Não, tá. Sabe? Para dar uma segurança para as crianças, né? Completei a série. E assim, eu não precisei pedir nada, não briguei, não fiquei com disputa, né? Casamento não é disputa, não é competição, né? Mas a partir do momento que a gente muda o coração, eu tô falando isso porque nem sempre foi assim, hoje eu sou assim, graças a Deus, eu faço a minha parte, né? E Deus vai lá e tocou no coração dele e ele, vou arrumar. Depois vocês entrem lá pra ver. Tá bem legal. Tá bom? Porque casamento é junto com finanças, né? Vamos ver, Elizabeth, eu vou comprar o Alice em linguagem clássica 5 no próximo mês. Minha filha tá terminando em linguagem clássica 4. Então, Elizabeth, você está aqui, eu vou te dar uma dica. Como você está aqui, você vai ser a primeira a ouvir. Eu vou fazer uma promoção que eu não faço. Vocês sabem que eu não faço promoção dos livros, do estoque que eu tenho. Então, é o que tá aqui, limitado. É o que tá lá no Mercado Livre, tem lá o listado dos estoques, né? Vai entrar o do Linguagem Clássica 7 e o Linguagem Clássica 1 que eu comprei mais. Eu vou fazer uma super promoção, super mesmo, tá?
comparar, ele já tá na promoção. Normalmente ele já está na promoção. Ele sai por 230, qualquer um deles, né? Mas se você entrar na Wiclap na editora, sai 250, acho que a linguagem clássica 6 é até mais, 270, né? Fora o frete. Lá no Mercado Livre, dependendo da localidade, até eu ajudo no frete, né? Eu pago acho que R$20 de frete, e aí a pessoa se mora muito longe, mas ainda assim é um frete mais amigo. Então vai ficar melhor. Melhor. Bem melhor. Mas assim, estoque acabou, tá? Então, segura aí. Não compra. Espera. Eu acho que eu vou conseguir gravar as aulas essa semana e a outra. Provavelmente, quer ver? Deixa eu ver aqui. Eu acho que lá pro dia 6 de julho eu vou abrir essa promoção, tá bom? Então, porque vocês estão aqui prestigiando essa aula, levando em conta, pensando na prosperidade financeira bíblica de Deus, então para vocês eu não contei isso para ninguém, só para vocês, tá? E aí vai ficar pro fim da live, então quem não assistiu a live não vai saber, tá bom? Imagina. Ah, é, Carla, você mora na... Então depois você me chama no, no direct que tem um jeitinho que eu posso te ajudar, tá bom? Meu objetivo é ajudar, gente. Eu já mandei livro pro Acre, já mandei lá pro norte, sabe? Porque eu entendo que isso aqui é um ministério. É um ministério. E eu estou muito feliz, porque eu consegui terminar até o 7, que era o meu objetivo. Então a criança, ela vai pegar, ela sabe, meus alunos sabem. Eu recebi um depoimento de uma mãe que usou desde o primeiro. As crianças delas estavam terminando o 6. E ela me mandou, eu tava tão triste aquele dia, tão triste, eu tava passando uma luta tão grande, eu tava arrasada. E aí ela me mandou mensagem, eu chorei. Porque ela falou assim, Cris, eles sabem identificar o que é um objeto indireto. Porque existe uma diferença entre objeto indireto e frase preposicional e adverbial. Meus alunos aprendem isso. Meus alunos aprendem a encontrar uma oração, que eu chamo de cláusula subordinada, mas é oração, são sinônimos, tá? Uma cláusula subordinada. Meus alunos sabem fazer isso. Então, os meus alunos têm a lógica da linguagem na cabeça. E isso eu não sei, gente. Deus derramou uma unção na minha vida para fazer isso. E eu fiz. Então, sim, sabe aquela coisa assim de sentir um dever cumprido? Glória a Deus, terminei o que eu me propus. 8 anos trabalhando. Então, é minha forma também de retribuir todas as mães que têm investido nesse ministério, que têm investido em mim. Então, é minha forma de retribuir, tá bom? Então, segurem aí, tá? Espera, Bi, espera, tá? Carla, então espera que aí você compra com esse preço melhor. E aí você me chama, tá? Me chama lá no direct que eu já meio que reservo o seu. E aí eu te mando mais barato, tá bom? Então vamos lá. Tá acabando, gente. Nossa, hoje eu falei pra caramba, né? Meu Deus. Então, ó, o fundo de emergência. Então vamos montar nosso fundo de emergência de R$1.000. Vamos deixar R$1.000, tá? R$1.000. Esse fundo não é para férias, esse fundo é para emergência. Você não vai usar esse dinheiro para nada, vai ficar guardado, tá? Você não vai usar. Ele fala que o fundo de emergência é um antídoto para a lei de Murphy. Então, às vezes a gente tá naquela situação difícil, né? E aí parece que vem uma coisa para trazer mais uma dificuldade pra gente. Quando a gente tem um fundo de emergência, essas coisas ficam mais difíceis de acontecer, porque você está preparado, né? A gente está preparado. Então, é como se fosse um espanta a lei de Murphy, o fundo de emergência, tá bom? Um sofá de couro que está na promoção não é uma emergência. O que é uma emergência? Uma emergência é trocar um pneu, uma emergência é que bateu o carro, é uma emergência, é uma doença, tem que comprar um remédio, não tem como, se está tudo estourado, é uma emergência. Uma roupa, às vezes um filho que tem só um tênis e rasgou, isso é uma emergência. Coisas mais graves, uma máquina que quebrou, que você precisa fazer uma máquina de roupa, e lavar roupa, tem que lavar roupa, fazer a manutenção da máquina, é uma emergência, tá? Ai,
Então, ó, primeiro passo, fundo de emergência. Para que você vai fazer isso, tá? Você não vai deixar de pagar suas contas, não é isso, tá? Você tem parcelado, você vai continuar pagando seus parcelados. Você vai dar um jeito de levantar esse dinheiro, tá? Então, você vai fazer isso antes de montar o seu plano para quitar a dívida. Porque isso é o segundo passo, tá? Então, o primeiro passo é o plano de emergência. Você já vai tirar isso do seu caminho. Tirou. Aí você vai depois se preparar para o plano para quitar a dívida, tá bom? Então, mas vai continuar pagando os seus parcelamentos normal, tá? O que você vai ter que fazer para levantar esse dinheiro rápido? Ou você vai ter que apertar o seu orçamento. Então, você gastava lá, por exemplo, R$500, para comer fora. Você vai ter que reduzir isso. Vai passar para 200. E esses 300 vai para o teu fundo de emergência, tá? Trabalhar em hora extra, vai ter que fazer. Vender alguma coisa. Você tem coisa parada aí na sua casa, vende, tá? Fazer um bazar de garagem. Mas precisa fazer. Tem que ser uma coisa bem drástica, tá? Ou fazer algo radical, entregar pizza, trabalhar meio período em alguma coisa, fazer Uber, às vezes o marido, né? Às vezes trabalha em um ambiente, por exemplo, e aí a pessoa não pôde trabalhar naquele dia, mas aí tem uma hora livre, não vai ficar lá bobeando olhando pro teto. Vai trabalhar de Uber, né? R$10 que entrar, são R$10, né? Então, alguma coisa tem que ser feita, tá bom? E aí o que você vai fazer? Você vai esconder esse dinheiro. Esse dinheiro não pode ficar na sua conta corrente. Tá? Você pode até colocar numa conta poupança, mas ela é intocável. Você não mexe nesse dinheiro. Esse dinheiro é para emergência. Ele até fala que uma alternativa é você pegar esse dinheiro, tirar o dinheiro do banco em físico, nota, e guardar em casa. Em algum lugar lá, esconder, onde não tenha fácil acesso, tá? Não pode ter esse fácil acesso para não ter a tentação de tirar o fundo, tá bom? Então, pode colocar numa conta poupança, mas não tire de lá. Eu fiz um curso na igreja, mês passado, mês retrasado, mês passado. E aí tinha uma moça lá que ela tinha loja. Algumas moças que tinham loja, elas falavam que elas tinham que, às vezes estava parada a loja, ninguém passava na rua, ninguém entrava. Aí elas começavam a mexer nas araras, começavam a organizar as roupas. Começava a mexer e ficava aquela mulherada ali arrumando as araras, aí começava a entrar gente. Eu acredito que o fundo de emergência é a mesma coisa. Quando a gente começa a fazer orçamento, a gente começa esse movimento. E aí o fundo de emergência é um outro movimento. Então essa coisa de, eu vou vender coisa que tá parada aqui. É um movimento. Aí eu vou trabalhar, sei lá, gente. Eu vou vender... Teve uma época que eu vendi bolo de pote, gente. Antes de começar o homeschooling. Fazer ovo de Páscoa, gourmet. Ganhava um dinheirinho. Tem que se mexer com alguma coisa. Mas esse movimento, sabe? Porque a nossa tendência sempre é fazer o mínimo esforço. Mas quando a gente faz esse movimento, o próprio Deus vem e abençoa. Porque Deus quer nos abençoar, né? E Ele quer ver essa atitude. É o ora e labora, né? A gente ora e trabalha em prol daquilo. A gente às vezes se enfia em buraco. E Deus quer tirar a gente de lá. Só que existe a parte de Deus e existe a nossa, né? Então, muitas vezes a gente tem que fazer esse movimento. Quando eu contei para vocês, né, que eu quitei a casa um financiamento de 30 anos em 3, foi um movimento que a gente fez. A gente tinha um objetivo, um alvo, e a gente batalhou para esse objetivo e esse alvo, não é? Então, é isso, né? Deus quer nos abençoar, Ele quer fazer, que Ele quer ter o domínio, a soberania dele, né? Ele quer sentar no trono da nossa vida. E para isso, a gente também tem que tirar esses tronos, essas coisas que estão no trono, para que ele entre, né? E trabalhar não tem vergonha nenhuma, né, gente? Trabalhar honestamente, ganhar o dinheiro honestamente, vendendo alguma coisa. É isso aí, Deus se agrada, né?
É uma bênção. E Deus prospera a obra das nossas mãos, né? Não é verdade? Então é isso, tá? Continuem firmes aí no orçamento. Alguém tem alguma pergunta? Quem puder, né? Esse aqui é o livro do Crown. Eu continuo recomendando ele, certo? Ó, Howard Dayton, O Seu Dinheiro, tá? Bem bíblico, tem todos os textos bíblicos aqui. É o tira-buraco esse aqui, tá? O livrinho verde tem playlist lá no meu canal Cristiane Elias. Muito bom. Eu acho esse um livrinho muito importante. Esse aqui também a gente tá lendo em conjunto aí, ó. Eu partilho algumas coisas. Hoje eu não marquei nada dele para partilhar com vocês porque eu não tive tempo. Mas é um livro muito bom, fala sobre mordomia mesmo. Olha a grossura da criatura, tá? Então é isso. Cris, gratidão. Bia disse, continue te abençoando e me usando. Amém. Eu sou burrinho, gente. Falei isso pra uma minha amiga essa semana. Jesus entrou em Jerusalém sentado no burrinho, não é? E ele recebeu a adoração do povo dizendo, usando nas alturas, né? Eu sou burrinho, agora é toda dele. Elizabeth diz, obrigada, Cris, Deus abençoe. Amém, meninas. Fiquem firmes, viu? Continuem firmes aí, buscando o Senhor, e Deus vai fazer muita coisa grande. E eu vou ouvir testemunho ainda. Eu já tenho ouvido, né? Mas porque Deus não desampara a gente, Ele não nos deixa. Tá bom? Então é isso. Carla falou, muito obrigada por tanta disponibilidade. Meu prazer, porque meu coração queima. Quisera eu ter ouvido todas essas coisas 10, 20 anos atrás. Onde estaria eu? Mas amém, Deus tem um tempo dele, né? E naquilo que eu posso ajudar, não custa nada, né? A gente tem que servir, gente. Se não for pra servir nessa vida, a gente presta pra quê? Pra nada. E é bom que eu aprendo, né? Enquanto eu tô ensinando, eu tô aprendendo. Tá bom, meninas? Então, um beijo. Tenha uma excelente semana. Se Deus quiser, segunda-feira a gente tá por aqui. E não, fiquem atentas aí nos stories. Lá pro dia 6 a gente abre a promoção, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E tchau.